Conexão Política apresenta Resumo da Semana com Davi Albuquerque. Olá, sejam muito bem-vindos ouvintes que nos acompanham nas plataformas digitais e também nas rádios do nosso Brasil. Eu sou Davi Albuquerque do Conexão Política e estamos iniciando agora mais uma edição do Resumo da Semana, o programa que mantém nossos seguidores informados sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 9 de maio de 2020. Ouça agora quais foram os destaques dessa semana. O presidente Jair Bolsonaro lidera em pesquisa de intenção de votos para as eleições de 2022. Rolando Alexandre é nomeado novo diretor-geral da Polícia Federal. 5 governadores estão na mira da PGR por indícios de corrupção em contratos emergenciais durante crise do coronavírus. TRF4 mantém condenação de Lula em processo do sítio de Atibaia. Israel anuncia anticorpo contra o Covid-19. Acompanhe tudo isso e muito mais agora no Resumo da Semana. O depoimento do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que ocorreu no último sábado na Superintendência da Polícia Federal no Paraná, durou mais de 7 horas. Além de Moro e de seu advogado, Rodrigo Sanches Rios, que já defendeu Eduardo Cunha e Marcelo Odebrecht, ambos condenados na Operação Lava Jato, estavam na sala 3 procuradores, 3 delegados e um escrivão. O presidente Jair Bolsonaro lidera as intenções de votos para as eleições presidenciais de 2022 em todos os cenários, segundo uma pesquisa divulgada neste sábado pelo Instituto Paraná Pesquisas. Bolsonaro fica à frente de nomes como o do ex-ministro Sérgio Moro, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Ele também apareceu à frente de governadores como João Dória, do PSDB de São Paulo, e Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro. A pesquisa foi realizada em todos os estados do país entre os dias 27 e 29 de abril. De acordo com o levantamento, 2.006 pessoas foram ouvidas. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou da área externa do Palácio do Planalto, em Brasília, a manifestação de apoiadores de seu governo. Aos gritos de Moro traidor e com faixas de Fora Maia, os manifestantes demonstraram apoio ao governo Bolsonaro, vestindo roupas e portando bandeiras verdes e amarelas, além de cartazes com frases contra integrantes do Congresso Nacional e também contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes marcharam pela esplanada dos ministérios até o gramado em frente ao Congresso Nacional. Eles foram acompanhados por uma enorme carreata. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou em entrevista neste domingo que a data limite para que a Justiça Eleitoral decida sobre o adiamento das eleições é no mês de junho. Ainda neste domingo, o presidente americano Donald Trump enfatizou que a epidemia do coronavírus chinês tornou clara a importância vital de acabar com a globalização e devolver a produção aos Estados Unidos. Durante uma entrevista à Fox News, o repórter perguntou ao presidente americano que conselho ele daria a futuros presidentes para impedir que uma crise semelhante à do coronavírus ocorra no futuro. Trump respondeu, abre aspas, temos que trazer nosso produto de volta para casa, temos que fabricá-lo neste país, não podemos ser reféns, porque é isso que somos. Não podemos ser reféns de outros países, da China em particular, mas também de outros países. Nós nunca mais devemos deixar isso acontecer novamente. Fecha aspas. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda foi responsável por preservar 4,8 milhões de empregos desde o início de abril. O benefício é pago pelo governo federal quando há acordo entre patrões e empregados com redução proporcional de jornada e salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho. O benefício integra o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, criado pela medida provisória número 936 de 2020, para reduzir os impactos da pandemia do coronavírus no mercado de trabalho e nas atividades das empresas. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, atendeu o pedido do deputado Paulo Pimenta, do PT, e suspendeu a expulsão de funcionários da Embaixada da Venezuela em Brasília e consulados em Belém, Boa Vista, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. A retirada do corpo diplomático venezuelano havia sido determinada por ato do presidente da República e de seu ministro das Relações Exteriores no dia 28 de abril. Na manhã desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o delegado Rolando Alexandre de Souza para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União e divulgada pelo próprio presidente através das redes sociais. Rolando Alexandre é considerado o número 3 da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no cargo de secretário de Planejamento. Uma hora após a sua nomeação, o novo diretor da Polícia Federal tomou posse do cargo no gabinete do presidente Bolsonaro. Rolando, que é conhecido por ser homem duro contra a corrupção, frisou que é dever da Polícia Federal combater a corrupção em todas as esferas, desde o traficante até o político, e pontuou em específico o grande mal da corrupção no país.
Abre aspas. A corrupção mata. Achar que traficante da esquina é mais perigoso que o político corrupto é uma falácia. Político mata muito mais que bandido. Fecha aspas. Nem todo mundo gostou da indicação de Rolando ao comando da Polícia Federal. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, disse que a nomeação do delegado é uma tentativa do presidente de transformar a Polícia Federal em uma polícia familiar. Isto porque Rolando é o homem de confiança de Alexandre Ramagem, que também tem a confiança da família Bolsonaro. O MBL também ficou incomodado com a nomeação de Rolando e foi à Justiça pedir a anulação de sua nomeação, alegando que Rolando está ligado a interesses escusos do presidente Jair Bolsonaro. Durante uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, ofendeu os cidadãos que realizaram manifestações pelo Brasil no último domingo e os chamou de milicianos ideológicos. A deputada federal Carla Zambelli questionou em seu Twitter os insultos que o governador de São Paulo, João Dória, fez aos manifestantes que participaram das carreatas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A deputada questionou, abre aspas, como chefe supremo das polícias estaduais e responsável pela segurança dos manifestantes, o governador João Dória não tem o direito de insultar os participantes das carreatas e de incitar o ódio da população contra eles. Na hora de surfar nos votos bolsonaristas, não teve isso. Fecha aspas. Por meio de uma publicação nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro condenou as supostas agressões cometidas contra um fotógrafo do jornal Estado de São Paulo na tarde de domingo durante a manifestação pró-governo em Brasília. Bolsonaro disse que possivelmente as agressões foram feitas por infiltrados. Sobre essas agressões, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou um ofício à Procuradoria-Geral do Ministério Público do Distrito Federal pedindo investigação sobre as supostas agressões ao fotógrafo do Estadão. Um dos principais chefes da facção criminosa, PCC, que continua no sistema penitenciário paulista, o traficante Leonardo Vince Alves de Lima, de 44 anos, apelidado de Batatinha, foi colocado em prisão domiciliar na tarde desta segunda-feira por determinação da Justiça de São Paulo. Batatinha ficará em casa sem vigilância externa, nem com tornozeleira eletrônica de vigilância. De acordo com o juiz Adjair de Andrade Sintra, o criminoso é hipertenso e se enquadra no grupo de pessoas mais vulneráveis à Covid-19. Mais 6 estados dos Estados Unidos já começaram a reabrir a economia. Flórida, Indiana, Kansas, Missouri, Nebraska, Carolina do Sul e Virgínia Ocidental começaram a abrir alguns estabelecimentos nesta segunda-feira. Entre os estabelecimentos estão restaurantes, academias e salões de beleza. O processo de reativação está sendo de modo gradual, por meio de regras delimitadas por cada estado. Ou seja, cada estado tem autonomia para dizer quais comércios devem abrir ou não e quais condições estão sujeitas. Em depoimento prestado à Polícia Federal no último sábado e divulgado nesta terça-feira, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o presidente Jair Bolsonaro pediu em fevereiro, por mensagem de celular, para indicar um novo superintendente para a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Em outro momento, o ex-ministro Sérgio Moro disse em pelo menos 2 ocasiões que não acusou o presidente Jair Bolsonaro de ter cometido crime. Moro relatou aos investigadores da Polícia Federal e da PGR que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime tipificado. Um grupo de juristas protocolou uma denúncia contra o ex-ministro na Comissão de Ética da Presidência da República. Entre os motivos está a suposta negociação pela indicação ao Supremo Tribunal Federal que teria ocorrido entre Moro e o presidente Jair Bolsonaro. Em um dos trechos divulgados, o documento diz, abre aspas, o primeiro dos atos antiéticos ora imputados ao denunciado Moro consiste na conduta suscitada pelo presidente da República de exigir sua indicação para a vaga de ministro do STF em troca da continuidade do cargo de ministro de Estado da Justiça. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro mostrou a jornalistas na tarde de terça-feira o trecho de uma troca de mensagens dele com o ex-ministro Sérgio Moro por aplicativo de celular para comprovar que ele não estava tentando interferir na Polícia Federal. Ele também disse que o ex-ministro divulgou informações reservadas do governo para a imprensa. Na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou, abre aspas, o Sérgio Moro foi correndo entregar o telefone para a Globo. Inclusive, ele tinha peças de relatórios pessoais de coisas que eu passava para ele. Entregar isso para a Globo? Isso é um crime federal, talvez um curso na Lei de Segurança Nacional. Fecha aspas. O presidente se referiu a uma troca de mensagens revelada pelo ex-ministro ao Jornal Nacional da TV Globo no último dia 24 de abril. O Instituto de Israel para a Investigação Biotecnológica do Ministério da Defesa anunciou que desenvolveu um anticorpo para o coronavírus e que prepara patente para depois entrar em contato com empresas farmacêuticas com o objetivo de produzir em escala comercial. Em comunicado, o Instituto assegura que o anticorpo desenvolvido ataca e neutraliza o vírus nas pessoas doentes.
Na semana passada, Maria da Conceição de Oliveira, de 68 anos, foi declarada morta por Covid-19 em um hospital público de Belém, no Pará. Durante o velório, a família resolveu abrir o caixão, que estava fechado por orientação da funerária, e descobriu que havia outro corpo ali. Para a alegria da família, a idosa foi encontrada viva em um hospital da capital paraense. Ela ainda está internada com o novo coronavírus, mas vem apresentando melhora. Na manhã desta quarta-feira, o programa Aqui na Band convidou especialistas para comentar o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No palco estava presente o desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o advogado criminal Felipe Locke Cavalcante. Para Sartori, não há elementos que sustentem a acusação de desvio de finalidade contra Bolsonaro. Abre aspas. No final das contas, ele quis trocar o diretor-geral da Polícia Federal porque queria alguém de sua confiança. Ele, o ex-ministro Sérgio Moro, blindou o Ministério da Justiça como se fosse o presidente da República. Fecha aspas. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, indicou Tássio Musi para assumir a Superintendência do Rio de Janeiro. Musi vai substituir Carlos Henrique Oliveira, que passa a ocupar o cargo de diretor executivo da Polícia Federal. O nome de Musi não estava na lista de indicações do presidente Jair Bolsonaro. Na terça-feira, Bolsonaro afirmou que não interferiu nas trocas e que a decisão foi tomada por Rolando. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância da Lava Jato, manteve por unanimidade a condenação a 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Neste processo, Lula responde pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de receber propina de construtoras que teriam reformado e decorado um sítio em Atibaia em troca de benefícios em contratos com a Petrobras. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da compra realizada pela gestão João Dória, do PSDB, de 3.000 respiradores da China, sem licitação, a um custo superior a 550 milhões de reais. A compra foi realizada em caráter emergencial devido à pandemia do coronavírus e já é alvo de uma apuração em andamento pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Gabriel Neves, ex-subsecretário estadual de saúde do governo de Wilson Witzel, foi preso na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu em ação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. Neves é suspeito de fraude na compra emergencial de respiradores pelo governo do estado em meio à pandemia do Covid-19. A exoneração dele foi anunciada no dia 20 de abril. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quinta-feira com o presidente do STF, Dias Toffoli, além de ministros e empresários para debater a situação econômica do país. Bolsonaro destacou a necessidade de reabrir o comércio para evitar um iminente colapso econômico. Segundo o chefe do executivo, o remédio não pode ser pior que a doença. Ele destacou algumas medidas radicais que foram tomadas por alguns estados e municípios do Brasil. Bolsonaro disse que não é dessa forma que o país deve seguir. O ministro Dias Toffoli disse ao presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e aos empresários durante o encontro que também entende que o Brasil precisa começar a discutir um plano para a retomada da atividade econômica. Abre aspas. Na semana que vem completamos 2 meses de crise. O país conseguiu conduzir muito bem essa situação, afirmou o presidente do STF, Dias Toffoli. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que foi expulso do Partido Novo. O anúncio foi feito por meio do Twitter. Segundo Salles, a expulsão ocorreu pelo fato dele ter assumido o cargo de ministro de Estado do Meio Ambiente no governo do presidente Jair Bolsonaro, sem qualquer informação prévia ou pedido de autorização ao Partido Novo. Ainda na publicação, Salles disse que prefere estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Entre Amoedo e Bolsonaro, fico com Bolsonaro. Fecha aspas. A Advocacia Geral da União apresentou ao ministro Celso de Mello, do STF, um novo pedido para não entregar o vídeo da reunião ministerial em que o presidente Jair Bolsonaro teria ameaçado demitir Sérgio Moro. Desta vez, a AGU pediu autorização para enviar apenas trechos relativos ao objeto do inquérito, ou seja, do diálogo entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre passeata convocada por militantes bolsonaristas para protestar contra os membros da corte, por absoluta falta de competência. Foi com esse argumento que o ministro Celso de Mello negou o pedido feito pelo deputado petista Enio Verri para proibir a carreata de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, marcada para esta sexta-feira.
3 procuradores foram destacados pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para reunir indícios de corrupção contra pelo menos 5 governadores. A ação mira contratos emergenciais firmados para a compra de insumos e equipamentos em meio à pandemia do coronavírus no Brasil. Um deles seria o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E esses foram os principais acontecimentos da semana. Para mais detalhes e informações, acesse o site do Conexão Política, www.conexãopolitica.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima edição do Resumo da Semana.